galera, tudo bem? Já imaginaram um fim para Dragon Ball? Pois é, eu gosto muito de imaginar fins ou continuações para franquias de entretenimento, histórias, etc e tal. E normalmente eu faço isso entre mim e a ChatGPT. E eu resolvi trazer isso para vocês, tá bom? Então a gente vai falar sobre essa ideia que eu tive pra gente finalizar a grande franquia, a grande saga Dragon Ball. Mas para você aproveitar todo esse conteúdo, não se esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nada. Galera, eu gosto muito de criar esse tipo de ideia, esse tipo de conteúdo, de como tentar resolver algumas coisas, porque eu não sou muito de hatear, eu gosto de solução. Então, se vocês gostarem desse conteúdo, quem sabe eu posso fazer aí uma vez a cada 15 dias. Se vocês gostarem muito desse conteúdo, eu posso aumentar a frequência aí para uma vez por semana, quem sabe. Só deixar no comentário aí o que vocês acham. Mas vamos ao vídeo. Bem, galera, vamos lá. Eu vou partir tudo do anime. Vou esquecer tudo que vem do mangá e vou partir do anime. O anime termina em Dragon Ball Super, lá no torneio, onde o Universo 7 vence, onde a gente tem o Goku e vencendo o Jiren no final, beleza? Vamos finalizar nossa história daí. E é onde a nossa nova saga vai começar. Eu vou chamar isso de uma saga Popo. Eu vou te explicar por que veio essa ideia. Tem um trailer novo de um filme aí do Dragon Ball, uma nova série Dragon Ball, ainda não entendi direito. E nesse trailer parece que eles dão pequenas pistas que talvez venham ser especulação a origem do Popo. Mas aí eu criei minha própria versão de história que ajuda a finalizar a franquia Dragon Ball. Vamos ver se vocês acompanham comigo, vamos ver se vocês gostam. E eu sei assim, finalizar franquias é muito difícil, sobretudo o pessoal tem muito apego emocional com as coisas, não sabe largar. E às vezes a gente tem que largar, a gente tem que finalizar, tá bom? Vamos lá. Como eu começaria? Eu começaria uma nova saga e eu vou colocar os pontos que eu gosto e que eu não gosto de Dragon Ball. Assim, não é que nem que eu não gosto, que eu acho que são menos interessantes perto de outras coisas que eu gosto mais. Minha opinião pessoal, ok? Dragon Ball tem umas coisas que eu gosto muito, que são a saga Freeza eu gosto, embora seja um pouco alongada demais, eu gosto da saga Freeza. Eu amo a saga Android do Trunks do Futuro, certo? Na saga Majin Buu, tudo já tava meio cansado. Aí você tem o Super vindo com as ideias assim, o GT também trouxe alguma coisinha, mas saiu do canônico, mas tem alguma coisinha lá que também dá pra, de repente, pra aproveitar. E o Super ele traz essa ideia dos deuses da destruição, desse novo nível, do multiverso, etc e tal. Isso foi legal. Isso expande o universo Dragon Ball de uma maneira bem legal. Eu gosto. O que acontece? A nossa nova saga começa em Popo. Quem é Popo? Por que Popo existe? Popo está lá desde o deus anterior. Eu começaria a saga focada em Popo. E eu ia explicar no meio da saga o que é Popo. Popos são seres que dão origem a tudo. São os verdadeiros criadores de tudo. Toda a existência está na mão, na verdade, de Popos. Só que Popos só observam. Por que Popos só observam? Porque há muito tempo, quando nada existia, Popos acessaram o poder verdadeiro. Eu vou chamar isso de poder verdadeiro, ok? Depois a gente pode criar nomes espetaculares para as coisas. Mas só para a gente ter uma base de linha de raciocínio. Eles acessaram o poder verdadeiro. Não existia nada. Nada existia. Apenas o poder verdadeiro e poder verdadeiro e Popos. Popos, após acessarem o poder verdadeiro e começarem a entender o verdadeiro poder e a começarem a usar o verdadeiro poder, entenderam que podiam criar existências. Você vai pegar. E de repente, tudo existe, graças a Popos. Só que Popos só observam. Por quê? Porque eles criaram um sistema de hierarquia, que é o que a gente visualizou em toda a saga Dragon Ball. Eles criaram a existência, eles criaram seres viventes. Esses seres de várias origens, de vários modos, de vários jeitos. Como funciona? Eles criaram um com planetas melhor habitáveis, outros com planetas com mais dificuldade de habitar, para ver como esses seres iam evoluir. Porque tudo que eles desejavam, da existência que eles criaram, era a evolução. Ok? Por isso que eles só observam. Eles estão observando o bebê deles crescer sem interferir. E Goku foi passando por todos os graus. Goku e Vegeta, posteriormente, vão passando por todos os graus de evolução que eles desejavam. Sobretudo Goku. Primeiro, Goku treina com o Mestre Kami, um humano que se sobressaiu ao poder humano. Depois, Goku treina com Kami-sama, que já é um deus da Terra, daquele planetinha. Depois, Goku treina com Kaiô, um deus ainda maior. Depois, Goku treina com o deus da destruição, um deus ainda maior. Então, esses são os passos que eles esperavam que alguma existência, que algum organismo vivo chegasse. E por isso
que eles estavam esperando. Finalmente, no final de Dragon Ball Super, eles veem seres, porque assim, pensa que todos esses níveis de poder, mesmo deuses da destruição, são seres criados por eles e eles têm uma noção de quanto poder aquilo tem e sabem que aquele poder não se compara ao deles de maneira alguma. Entendeu? Eles aguardavam algo que se sobressaísse ao poder máximo que eles criaram. Claro que um poder de um deus da destruição não é nem 10% do verdadeiro poder deles. Ok? Então, eles estavam esperando alguém se sobressair. E ao final do Super, eles veem seres começando a se sobressair, a ultrapassar a última barreira, o último nível. Lembre-se que a gente está falando aqui de uma história de finalização da franquia. Então isso é muito importante para vocês terem em mente. Eu quero finalizar essas histórias. O que acontece? Após os Popos notarem, chegarem a um acordo que finalmente os organismos vivos chegaram a um ponto de evolução interessante. Como é sempre Dragon Ball, né? A gente vai cair nesse clichê do Dragon Ball. Vamos chamar eles para lutar. Vamos chamar eles para um torneio. Vamos chamar eles para um grande evento galáctico. Ok? Só que dessa vez eu quero quebrar um pouco desse clichê. Como eu disse pra vocês, eu gosto muito das partes mais darks de Dragon Ball. O Trunks do Futuro, tanto no Dragon Ball Z quanto no Dragon Ball Super, as sagas do Trunks do Futuro são mais pesadas. Tem uma coisa mais legal ali, que eu gosto muito, e eu quero trazer isso pra essa saga final. Afinal, é uma saga de finalização, a gente pode extrapolar um pouco e sair um pouco desse clichê. Ok? Eles convidam o Universo 7. Só que dessa vez Goku e Vegeta não estão mais interessados. Não entenderam, não gostaram dessa ideia de que eles são seres criados apenas para serem ratos de laboratório. O orgulho deles, por alguma maneira, não deixou eles quererem participar disso. Beleza? Aí nós cortamos esse clichê. Iria acontecer, tem todo um evento, toda uma apresentação, todo um blá blá blá, e tudo mais. E eles, olha, não quero não. Não, dessa vez não. Dessa vez eu tô de boa. Eu vou deixar passar dessa vez, tá ligado? E aí o que acontece? Esses seres ficam extremamente irritados. Popos ficam irritados. Só que Popos são criadores da existência. O que eles fazem? Eles falam, então beleza, se vocês não vão participar, vocês vão sofrer. Só que em vez desse negócio de, nós vamos destruir todo o seu universo, todos os seus planetas, pra eles, aquilo ali é uma bolinha de gude, cara. Eles criaram e destroem, criam e destroem à vontade, quantas vezes eles quiserem fazer isso. Pra eles não faz a diferença, isso pra eles não é motivação suficiente. E até pra história, pra ter uma motivação muito mais próxima do telespectador, esse é o momento que eu vou brincar. Os Popos desafiam, aí nós começamos a revisitar todos os personagens menos importantes de Dragon Ball, mas que têm sua importância ao longo das histórias. E a gente vai começar a matar, a finalizar personagens, certo? Aí a gente começa do básico, Yantia. Os Popos criam um ser para enfrentar o Yantia, que ele é um pouquinho mais forte que o Yantia. Pra quê? Pra que a luta dê emoção, pra que ele haja aquela pequena esperança e tudo mais, o Yantia luta e tudo mais, e no final morre. E quando os guerreiros Zs querem se intrometer, os Popos simplesmente retiram o poder deles. Exato, como os Popos são criadores de toda a existência, todo o poder que essas pessoas possuem depende dos Popos, e os Popos dão e tiram, à vontade. Então eles são obrigados como réis mortais, Goku e Vegeta, imagine Goku e Vegeta como réis mortais, tendo que assistir porque o único ainda com poderes é o Yantia, tendo que lutar com um ser que é um pouquinho mais forte que ele, então aquela luta fica bem dramática, fica bem difícil, ele tenta de tudo e no final ele morre. Só que ele não só morre, porque aqui a gente está falando de seres que criaram toda a existência. Eles são apagados da existência. Então imagina assim, o Yantia deixou de existir. Só que por uma questão de mostrar para aqueles seres que eles jamais deveriam ter desafiado os Popos, eles mantêm as memórias em todos os seres que eles escolheram para participar desse evento, desse torneio. Só que todo o mundo ao redor não se lembra mais, eles não existiram, eles nunca existiram. Então você vai perguntar pro Pual, você se lembra do Yantia? Ele, quem é Yantia? Você pergunta pra Bulma, você se lembra do Yantia? Quem é Yantia? E nisso nós vamos pra Yantia, depois a mesma coisa acontecendo com Tenshinhan, depois a mesma coisa acontecendo com Kuririn, que é o ápice do Goku. O Goku fica furioso, fala que vai aceitar, que chega disso, tudo mais, tal. Só que o Vegeta, vamos ser sinceros, né? Isso não é o suficiente pra motivar o Vegeta, não é o suficiente pra mexer com o Vegeta. Só que o que acontece? Eu gosto muito de você pegar motivações reais. Então eu pego a personalidade do personagem e imagino algo real dentro daquele ambiente, dentro daquele mundo, daquele universo, que vai realmente motivar o personagem a fazer alguma ação. Como eu não quero tocar nem no Trunks, nem no Goten, porque, como eu disse, isso aqui é uma finalização da história, mas não é um matar Dragon Ball.
é simplesmente fechar Dragon Ball para que eu possa começar com a nova geração. E essa nova geração vem de Goten e de Trunks. Eu não quero tocar neles. Posso fazer eles sofrerem, posso fazer eles serem sequestrados e tudo mais, mas não vou tocar neles porque eu tenho planos para eles no futuro, para uma nova história que não precisa nem se chamar mais Dragon Ball depois que eu finalizar essa história. É simplesmente usar o mesmo universo com os personagens, mas pode ser outra coisa, porque a minha ideia era contar outra coisa dentro do universo de Dragon Ball. Mas voltando. O que vai motivar o Vegeta de verdade? Dessa vez eles vão brincar com o Trunks do futuro. E vai acontecer a mesma coisa. O Vegeta, sem nenhum poder, como um Hellis mortal, vai ser obrigado a assistir o seu filho lutar com toda a força, com todo o sangue, perder e deixar de existir. E vai deixar de existir de uma maneira que, por exemplo, você pode perguntar pra Mari: Mari, você lembra do Trunks? Quem era o Trunks? É o final da existência desses seres. E dessa vez não tem retorno, porque é o final da franquia. Não tem retorno. A minha ideia é essa. É finalizar. É finalmente dar fim para esses personagens, mas dar morte heróicas, honradas para esses personagens. Nisso, você tem esses guerreiros totalmente incapacitados, e finalmente a gente foca em Goku e Vegeta, que pra mim é a coisa mais importante da saga, da franquia Dragon Ball, é Goku e Vegeta, então você precisa dar um final pra Goku e Vegeta pra poder continuar. Goku e Vegeta vão atrás de descobrir o que acontece, como é que faz, o que eles podem fazer, porque agora eles são mortais, sem nenhum poder. É aí que entra a busca da história, como eu disse, é uma saga, então imaginando em série, a busca de Goku e Vegeta até que eles se deparam com o verdadeiro poder. O verdadeiro poder, ele não é um ser senciente, ele não fala, ele não tem forma, ele só é poder. E o Goku e Vegeta começam a se entrelaçar com o verdadeiro poder. Beleza? Então você tem toda essa fase do treinamento, do blá blá blá, que é muito normal de Dragon Ball, mas agora aqui mais pesado, mais triste devido ao que aconteceu. E os Popos não tem como saber, porque do mesmo jeito que os Popos acessam o verdadeiro poder, Goku e Vegeta estão acessando o verdadeiro poder. E meio que eles estão igualitários nisso aqui. Então os Popos não tem como saber o que Goku e Vegeta estão fazendo. Entendeu? Só que os Popos vão pensando, logicamente, em mais planos maléficos pra, mais uma vez, mexer com Goku e Vegeta e os outros seres que não aceitaram o seu convite. E nisso a gente pode ir focando neles fazendo a mesma coisa que eles fizeram aqui no universo 7, em outros universos, com outros seres, contando pequenas histórias, mostrando a punição, sendo que eles tinham escolhido aqueles seres daquele multiverso para o evento deles e eles se recusaram. E eles começam a punir a todos, entendeu? O que acontece? Nisso, Goku e Vegeta vão acessando o verdadeiro poder. A partir daqui é Dragon Ball. Acessa o verdadeiro poder, novas evoluções, coisa incrível acontecendo aqui, acolá, papapá. Finalmente, Goku e Vegeta vão enfrentar os Popos. Aí começa aquela batalha sensacional, eles estão com muita raiva, etc e tal. Mas mesmo assim, cara, a gente tá falando de seres que tem bilhares de anos, que estão em convivência com o verdadeiro poder há muito tempo, são muito superiores a Goku e Vegeta, que em 20 minutos de episódio começaram, tá ligado? Então Goku e Vegeta descobrem que se eles têm um verdadeiro poder, o que pode fazer? Eles igualam todos os seres a eles. Eles podem distribuir. Dessa vez eles não estão acessando o poder vindo dos Popos, eles estão acessando o verdadeiro poder advindo do Goku e do Vegeta. Certo? Aí você vai ter aquelas evoluções, aquelas coisas muito legais de Dragon Ball, de pequenas esperanças. De repente, os que sobraram, o Android 17 pode começar uma batalha e todo mundo usar uns poderes muito loucos e a galera já dá esperança de, puto, é o Android 17 que vai vencer os Popos, não sei o que. E são vários Popos, né? Aí você faz aquelas brigas isoladas e tudo mais. E você pode colocar outros que vão crescer no meio da história que ninguém esperava. Por exemplo, o Caos. A gente matou o Tenshinhan, mas deixou o Caos vivo. O que nós faz? Dá muito poder pro Caos, de repente o Caos também tá ali lutando, a Android 18 também tá incrivelmente lutando. Você vai deixando assim, vai colocando pessoas inesperadas com muito poder, porque agora Goku e Vegeta, eles não precisam treinar, eles não precisam fazer nada, a gente tá no final da saga. Eles só podem distribuir poder, eles vão lembrando de pessoas e vão trazendo e vão dando poder para essas pessoas, e essas pessoas vão lutando de uma maneira sensacional, só que mesmo assim ainda não é o suficiente. E os Popos, conforme eles vão sendo derrotados, eles não deixam de existir. Eles simplesmente entregam o poder para os Popos, para as versões sobreviventes, porque é como se eles fossem um único poder, só que se distribuíram em vários poderes, e conforme eles vão diminuindo, os seres vão ficando mais fortes. Então, conforme eles vão sendo derrotados, os que sobram ficam mais fortes, porque aquele poder que estava acumulado naquela existência é distribuído igualmente nas existências restantes. Então chega um momento que os Popos só tem um, e ele tá no nível máximo. O bagulho rolou, aquela coisa bem Freeza, Cell, Majin Buu, as fases, as evoluções, etc e tal, coisa do Dragon Ball, bem Dragon Ball mesmo, né? E aí, esse último Popo, muito incrível,
chega o momento de uma grande finalização e uma grande decisão. A gente vai chegar um momento que o Goku e Vegeta vão ter que fazer a mesma coisa. Só que eles não têm, como eu disse, o mesmo grau de conhecimento do verdadeiro poder desse Poppo. O que acontece? A gente vai fazer uma balança aqui, uma troca equivalente. Fullmetal Alchemist, ok? Goku e Vegeta, para ter poder igualitário a esse Poppo, para acessar tanto o poder do verdadeiro poder quanto esse Poppo, o que eles fazem? Eles fazem uma troca, uma fusão final. E essa fusão, ela é final. Goku e Vegeta deixam de existir para se tornarem esse novo ser. E não tem mais volta, ok? Porque, teoricamente, se eles vencem um Poppo, eles vão ser os donos do verdadeiro poder e aqueles que são responsáveis por toda a existência que os Poppos criaram. Certo? Só que, ao fazer isso, nesse grau limite de poder, eles também estão abrindo mão da própria existência física, da própria existência etérea, da própria existência ciente. Ok? Eles estão abrindo mão de ser. O que acontece? Eles vencem o último Poppo, obviamente. Só que eles deixam de existir. Mas antes deles deixarem de existir, que eles vão ser uma consciência apenas do verdadeiro poder, para que ninguém nunca mais acesse o verdadeiro poder, eles, a não ser eles, para eles protegerem o verdadeiro poder, para evitar como o que aconteceu com os Poppos, eles fazem um último pedido. O último pedido deles é usar o poder que resta para restaurar a existência daqueles que deixaram de existir e manter as memórias da existência de um homem chamado Goku, de um Saiyajin chamado Goku e um Saiyajin chamado Vegeta. E fim da história. E assim a gente finaliza a saga Dragon Ball de uma vez por todas. Todo mundo que existiu voltou a existir, só que os principais tornaram-se um com o verdadeiro poder. Ok? E a partir daí a gente começa uma coisa nova com Trunks e Goten, uma nova história, um novo mundo, novas aventuras, novas brincadeiras. A partir daí, eu teria uma brincadeira até de eles viajarem entre multiversos, aprenderem coisas novas, conhecerem novos tipos de poderes, entenderem que poder não vem só de treinar, Ki, etc e tal. De repente, poder pode vir de tecnologia, poder pode vir de magia, entre outras ideias, entendeu? Eu acho que isso pode ser bem interessante. Inclusive, tem umas pegadinhas disso em Dragon Ball, bem ali no começo do Dragon Ball mesmo clássico. Tem essas pegadinhas que isso se perdeu e eu voltaria com uma nova série da brincadeira de Trunks e Goten, crianças, seguindo por esse caminho, desse jeito. O que vocês acham? Gostaram dessa ideia, galera? Gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, faz um comentário aí sobre alguma saga, alguma franquia, alguma série, alguma coisa que vocês acham que é legal. Putz, eu gostaria de imaginar você continuando essa história, ou você finalizando essa história, você resolvendo esse problema. Mandem aí que eu vou tentando, no meu limite, ver o que eu posso fazer. Mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Esse é o Solucionando no Indicando. Beleza?